Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que está aí nos assistindo no vídeo de hoje, aqui nosso grande Fala Messi, Gabriel Guimberg na área, consultor de empresa, aqui com meu grande amigo Cláudio Kixi, empresário, empreendedor e hoje investidor. E aí, pessoal, beleza? Nós estamos E numa aí, fase aí Claudião. um tanto conturbada, né, Gabi? Nem fale, a gente está aí dia 24 de março, né? Já estamos aí no 10º dia, 7º dia de quarentena. Rapaz, eu tô fazendo risquinho na parede aí, mas eu me perdi. Pessoal, estamos aí no meio dessa paralisação que estamos tendo aí por conta do Covid-19, né, o coronavírus, né? A gente está aí vendo várias situações acontecendo nas empresas, nós estamos pensando em várias outras chances e jeitos de organizar as coisas que as empresas estão passando no momento. E no vídeo de hoje falaremos um pouco disso daí, de como que faz, o que acontece, o que vai acontecer. É isso aí, porque olhando um pouco para frente, né? Porque a situação hoje, o que a gente está vivenciando, assim, muitas notícias, várias negativas e poucas boas. Mas como empreendedor e empresário, a gente tem que dar uma olhada um pouco para frente, até porque a gente tem que fazer um planejamento e se preparar para isso, né, Gabi? A gente, né, tá vivendo e passando por um momento muito atípico, conturbado, né, que não teve muito precedente isso daí que a gente está vivendo no sentido de uma economia travada, e uma economia que eu digo é global, né, são vários países com a economia em retração, travadas. Então, o que a gente pode fazer para diminuir os impactos e quais as saídas que a gente pode ter dentro desse cenário todo aí? Né? Primeiro, a gente podia falar do seguinte: quais são as estratégias que a gente vai tomar a partir do retorno dessa quarentena? Né? Primeira opção que a gente pode ter aí, Claudião, fazer promoções onde a gente consiga vender rápido, vender mais, né? Fazer um volume financeiro para montar o caixa. Né? A gente vai ficar aí próximo dos 15, 20 dias parado e essa crise ela não vai passar tão rapidamente assim. Então a gente precisa criar a caixa, precisa fazer um volume financeiro para que a gente consiga manter o negócio aberto. Segundo ponto, se não tiver como fazer esse caixa rápido, onde que a gente vai buscar as soluções para isso? Né? Quais bancos nós vamos buscar os empréstimos, os créditos que estão sendo liberados a preços menores? A gente vai para um banco, né, um BNDES aí, que a gente consiga fazer um aporte financeiro na nossa empresa. A gente tem outras instituições menores, que não é só essas 5 famosas que a gente tem aí, né? Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Tem outras instituições, tem fintechs que a gente pode utilizar aí para pegar e buscar recursos. Né? Aonde que a gente vai estar buscando essa injeção de capital na nossa empresa? Isso é muito importante a gente pensar. Eu acho que assim, ó, a gente já está dando algumas soluções, até porque os empreendedores devem estar pensando, mas vamos dar uma pincelada um pouco o que pode acontecer daqui para frente, né? Porque o que a gente já está sabendo? A economia está travada, o fluxo de pessoas está mais baixo e a maioria do comércio está parado, né? Somente os essenciais como hospitais, farmácia, deliveries, no caso. Então, ou seja, se você não tem suas unidades de negócio dentro desses locais, como um supermercado, por exemplo, você tem que pensar uma alternativa aí. Então, lá na frente, o que a gente já está enxergando? Muito provável que as pessoas vão ter um poder de econômico menor, porque a geração de emprego, se não houver demissão, que o governo está segurando o máximo possível isso daí, haverá redução de carga de trabalho, ou seja, vai ter redução financeira também para esse pessoal. Aí, ó, linkando com as soluções que que eu dei aqui já, e com isso que a gente está conversando agora sobre as consequências, mano, a gente vai ter, a economia vai travar, né? A gente está vendo que ela está travando aos poucos. E o que gera essa trava? Baixo consumo, onde a demanda, né, da produção ela vai diminuindo. Quando a gente tem uma diminuição na demanda e uma diminuição na produção, né, da produtividade das empresas, vem o grande terror, né, que a gente escuta aí,
que é o desemprego. As empresas elas não estão vendendo, elas não estão mais com uma demanda alta para ter tanta gente empregada dentro da empresa. E aí começam as demissões. Começando as demissões, o consumo freia ainda mais. Então imagina, a economia já está lenta, ela já desacelerou, né? O consumo já diminuiu e a demanda está caindo. Com a demanda caindo, vem a consequência das empresas não precisarem mais, né, de funcionários, né, tantos funcionários nas suas empresas. E aí vem as demissões, porque não está tendo entrada de dinheiro, não está tendo receita na empresa para bancar uma estrutura grande. E aí vem as demissões. Com demissões, a gente tem o quê? Falta de consumo, agravando a situação que já está acontecendo hoje. Percebe a situação que está ficando crítica? E aí, quando a gente tem essa diminuição do consumo, a gente tem uma retração da economia. E aí, como é que vai fazer? Aonde que vai chegar tudo isso? Percebe as consequências que a gente está tendo? Com essa retração que a gente está tendo no mercado, a gente ainda consegue perceber as quedas que vai ter na bolsa de valores, que impactam aí diretamente nas negociações de commodities, nas negociações que a gente tem aí dos papéis dentro do nosso mercado. E aí a gente começa a vender para outros países, vender, né, aqui dentro do país, a preços menores daqueles praticados. Então, olha o efeito dominó que está acontecendo, essa paralisação toda, essa freagem, né, essa frenagem que teve na economia toda, né, Cláudio? Então, as consequências são bem drásticas e bem severas e vai limpar muito o mercado, infelizmente, dos micros e pequenos empresários, empreendedores, e muito também, isso é outro ponto importante que a gente tem que lembrar, que vai varrer muito trabalho informal, né? A gente tem muita informalidade ainda no mercado, e esse pessoal vai sofrer muito forte também por conta dessa paralisia, dessa freagem, dessa frenagem da economia toda, né? Isso é com certeza, né, Gabi? Porque como esse pessoal está na economia informal, não tem dados para que ele possa fazer empréstimos, ou seja, se manter durante esse período todo que o fluxo de caixa vai praticamente a zero. E aí não tem muita solução, né? É complicado. Mas, gente, então assim, o cenário para frente, como a gente sempre fala, ele é um pouco conturbado, mas durante uma crise existem oportunidades. E aí cabe a nós achar essas oportunidades aí e se reinventar. Então esse é um grande momento agora de uma reflexão do seu próprio negócio, né? Sabe aquele, não sei se você já ouviu, mas tem muito empresário que fala, cara, eu não tenho tempo para parar e pensar sobre o meu próprio negócio. Ou seja, agora você tem tempo de planejar o seu fluxo de caixa, né? Como você estava falando lá, fluxo de caixa projetado, né? E ver a parte de decisões estratégicas do seu negócio. O que você pode fazer, né? Bem assim? Vamos explicar aqui. O fluxo de caixa projetado que a gente está falando aí é o seguinte: você já tem, né, ou já deveria ter pelo menos as médias de compras e vendas do seu negócio. Tendo esses resultados, a gente já tem uma noção de quanto você tem para gastar, enfim. E aí, nos próximos meses, a gente tem que fazer uma projeção assim: quanto que a gente vai começar o mês de abril? Gabriel, torrei toda a minha gordura, não tenho capital, eu não tenho de onde tirar. Então, a primeira decisão a fazer é aonde a gente vai buscar esse capital para injetar na nossa empresa. Que vai a gente entra nas soluções que a gente estava falando ali no começo desse vídeo, né? Onde que a gente vai buscar esse capital para a gente fazer essa injeção de dinheiro na empresa? Para quê? Para a gente projetar os nossos resultados para os próximos meses. Isso nada mais é que você criar um plano de navegação para o teu negócio, né? Você ter um rumo, um norte, e não trabalhar, por exemplo, só com os dados históricos, né? Você, né? Hoje eu estava ouvindo uma live ali, o cara falou uma coisa muito, muito certa. A gente trabalha, né, olhando o fluxo de caixa e dados históricos. É a mesma coisa que a gente dirigir uma jamanta olhando pelo retrovisor. Então, isso é muito interessante. Então, fazer um planejamento futuro, né, de quanto você está começando no mês de abril, por exemplo, quais serão as suas contas a pagar, quanto que é uma estimativa das tuas vendas, e aí você vai ter um resultado. Se esse resultado for negativo, quais estratégias, veja bem, quais os pensamentos que nós vamos ter para que esse fluxo de caixa termine positivo. Lembrando que temos que arcar com os empréstimos feitos, caso tenha sido feito, e arcar
né, com toda a nossa carga de custos do negócio. A gente vai ter que refinanciar o empréstimo, fazer novamente. Nós vamos ter que fazer promoções durante esse mês de abril para que esse mês de abril termine positivo. Então, veja, só pensando em compra e vendas e sabendo quanto que a gente vai começar no mês que vem, né, de abril, a gente distribuindo a nossa carga de custo da empresa, a gente já tem uma ideia de como vai ser o cenário. E aí que a gente começa a pensar estrategicamente. Por quê? O que faremos, como fazemos, de que forma vamos fazer, quem vai estar envolvido nesse meio, né? Quais serão os prazos que teremos para resolver esse problema, né? E aí a gente começa a pensar mais profundamente daí, Cláudio, no sentido dos gastos do negócio, dos funcionários, né, dos fornecedores. Como que a gente vai reduzir os custos? Porque a nossa receita foi parada, a gente está sem trabalhar, a gente está sem trabalhar não, né? Mas a gente está sem vender, que é o pior de tudo, a gente não está vendendo. Como que vai ser isso daí? Então, percebe? Várias questõezinhas a gente consegue tomar de decisões a partir desse meio de fazer fluxo de caixa projetado, por exemplo. No vídeo que a gente fez aí, a gente falou um pouco da uma crise passada em 2000 e poucos. 2008, né? 2009. 2008. Por aí, que houve aquela gripe. E lembra que eu falei que nossas receitas da noite pro dia tinham derretido 70%? Eu acho que faria uma previsão, né? Que eu passei por essa crise há anos atrás. O que eu faria hoje, né? Peraí, vamos fazer um parênteses aqui. Pessoal, vejam que o Fala Mestre tem duas pontas aqui. A experiência vivida e a experiência construída. Essa é a experiência vivida. Prestem atenção na solução, que isso pode salvar teu negócio. Vai lá. Então, veja só, o que eu vejo hoje dessa crise atual com a de anos anteriores? Ela é muito mais, um impacto muito maior, não é um impacto local, mas é um impacto mundial. E a restrição de movimentação, ela está sendo muito maior do que a vez anterior. E isso derreteu 70% das nossas receitas por uns 3 meses. 2-3 meses. Então, o que eu faria essa projeção que o Gabi está falando de fluxo de caixa projetado? Para o mês de abril, eu calcularia 100% de não receita. E aí, a partir de maio, projetando que a coisa toda vai melhorar, diminuiria para 90% de receita e assim por diante, aumentando seu fluxo de caixa de entrada de dinheiro. Não sei se... Gradativamente. Gradativamente. Cláudio, eu não estou entendendo. Então, faz o seguinte, ó. Veja o teu fluxo de caixa do ano anterior, 2019. Quanto você faturou em abril, tá? Faturei lá 100 mil. Então, esquece. 100 mil, vamos imaginar, na pior das hipóteses, não vai existir. O que você vai fazer em relação a isso? Tá, esse é um ponto. Mês de maio, faturei 100 mil. Então, lá você calcula que você vai faturar 10. Mês de junho, 20 mil, né? E assim por diante e aumentando. Tomara que isso não aconteça. Mas se você reduzir drasticamente o seu fluxo de caixa, pensando que vai ser dessa forma, você vai pensar na parte do custo, o que você vai fazer, certo? Que na vez passada, eu não tive essa percepção e mantive todo o quadro, toda a operação funcionando normalmente. Isso criou um rombo gigantesco de um período longo até, tá? Uhum. Então, uma outra sugestão que eu daria para as pessoas que estão um pouco travadas agora, se você vem de uma economia formal, eu já começaria a ver assim, quem são os bancos ou as instituições que podem te financiar. Esse é um ponto. O que e quais documentos você precisa? Eu já começaria a ver esses documentos. Isso é importante, né? Porque não adianta você ir buscar soluções dos bancos e não ter como captar esse recurso dos bancos, né? Exatamente. E aí você vai juntando toda essa documentação que, quando necessário, você já está toda ela pronta, já envia 100% da documentação, ou seja, você agiliza essa parte aí, que eu acho que é importante. Eu procuraria também, na parte de impostos, né, as empresas aí que estão, nós pagando impostos, aonde que você pode jogar para frente, ou isenção disso daí, enfim, procuraria todos esses itens, tá, para que você possa ter menos custo possível. Já pensaria também, pensando que se o meu fluxo de caixa em abril vai ser 0, ou maio 10% do que eu faturava antes, um horário flexível em relação aos funcionários e férias coletivas se for necessário também. E veja a documentação de quem trabalha em home office. Uhum. Então, eu acho que é uma das ideias que você precisa pensar
E também pensaria se existe outras formas de você fazer o negócio. Por exemplo, o pessoal falou, não, vamos captar mídia, mídia digital, enfim. Aí você tem que começar a achar nichos para que seu esse mercado é o possa... momento, né, de se reinventar, né, cara? Exatamente. De repente no online, delivery, ou Uhum. as escolas fazer um EAD, né, à distância, enfim. Você tem que contrabalancear agora esse fluxo aí, né? Vamos Uhum. dizer assim, vamos imaginar na nossa rede de fast food, 10%, talvez 15% do nosso faturamento vem da rede de delivery. Talvez isso agora aumente para 30%, 40%, não sei. Então você tem que pensar nisso também. Talvez investir um pouco mais nesse sentido aí, uma vez que o pessoal ainda vai ficar um pouco com receio de sair de casa, né? Ou no É verdade. online, enfim, nesse sentido aí, né? É, Algumas tem, estratégias. tem que usar a tecnologia a favor, né, cara? E a gente tá falando aqui muito das empresas, né? A gente tá falando aqui muito de negócio já montado físico. Mas, para você, empreendedor, autônomo, individual, você que é a sua empresa, né? O eu empresário, né, que fala, o que a gente pode ajudar você, meu caro amigo, minha cara amiga? Seguinte, a gente está passando por um momento onde você não está conseguindo produzir, você não está conseguindo trabalhar por conta das restrições que o nosso governo está fazendo e, enfim, as questões de saúde pública, certo? Mas não significa que você não possa estar trabalhando e fazendo com que a tua imagem, a tua propaganda, o teu negócio, né, aquilo que você faz, esteja sendo distribuído para as pessoas. E a gente entra nesse ponto que o Cláudio estava falando, da internet. Não é porque a gente está de quarentena que você deve se eximir do seu negócio e deixa, né, a coisa acontecer. Não. Esse é o momento de você estar se colocando mais na internet, usando como... não como desculpa, mas colocando, né, um fim, por exemplo, numa vergonha que você possa até estar aparecendo, né? Eu sou mais velho, eu não sei muito bem de tecnologia. Cara, agora você tem tempo para aprender esse troço aí e fazer. Porque quem não é visto, não é lembrado. Primeiro ponto. Segundo ponto, você se colocando nas mídias, se colocando, né, em evidência, né, para as pessoas ao seu redor, fazendo grupos dentro das plataformas aí que existe de conversas, né, de troca de mensagem rápida e tudo mais, e você distribuindo o que você faz para essas pessoas, você está criando uma demanda para quando a quarentena acabar. Veja, você está colocando o teu negócio em evidência, aonde as pessoas possam te procurar após a quarentena acabar, né? Então, assim, eu corto o cabelo, por exemplo. Cara, é o momento de você estar colocando todas as fotos que você tem no teu negócio. É você criar vídeos dizendo como que você começou a tua carreira, quanto tempo de experiência você tem, quais materiais você usa, criando um conteúdo seu e distribuindo nos grupos, distribuindo para os seus contatos e chamando principalmente eles para que quando a quarentena acabar, vá cortar o cabelo com você. Então, imagina, você cortava 10 cabelos por dia, você pode cortar 15. Você pode cortar 20, quem sabe 30 cabelos no dia, fazendo uma ação pensada agora, sabe? Gabriel, eu vendo roupa, eu vendo sapato, tudo mais, certo? Quantas fotos dos produtos que você tem colocado nas suas redes sociais? Em quantos grupos você tem divulgado que a sua loja tem aquele determinado produto? Ou você que é revendedora, por exemplo, né, compra lá sapato, compra lá, enfim, sei lá, produtos, enfim, diversos aí. Quantas pessoas estão sabendo disso? Né? Qual que é a tua rede de distribuição desses produtos? Isso a gente consegue fazer hoje, né? Dessa forma a gente consegue impactar ainda as pessoas com o teu negócio e você criar a demanda para aqueles produtos que você está fazendo as pessoas conhecerem hoje. Então é muito importante a gente ver esse lado, porque a gente tem muito empreendedor, a gente tem muitas pessoas autônomas que agora na crise eu tô vendo que estão paradas. Como estão paradas? Né? As contas vão vir, né? A gente tem essas negociações, a gente está tendo a ajuda, né, da estrutura do governo e tudo mais, mas é aquela coisa, né, Claudiano? Você já tem filho, sabe? Eu, como filho, né, aprendi assim,
Não é porque o pai te dá uma ajuda que o filho vai se largar. O filho tem que fazer a parte que lhe cabe também, não é verdade? Você sabe que você falando sobre isso, analisando um pouco o que está acontecendo, é que antes a gente estava com um certo receio que virou medo e que agora o pessoal acha que está numa fase de pânico. E esse pânico tem congelado a maioria dos empreendedores aí. Eles não sabem muito bem o que fazer. Até por isso que a gente até sugeriu, né? Inclusive você, na sua mídia social, falou que ia dar essa consultoria aí pro pessoal. E eu acredito que ainda, mesmo você fazendo essa ação gratuitamente para ajudar as pessoas, muito poucas pessoas se ativaram para fazer isso daí, porque estão ainda naquela inércia de congelamento, certo? Então, uma das sugestões que eu tô falando para o pessoal é a seguinte: crie uma rotina, acorde cedo, faça atividade física, se alimente, se nutra, faça suas reuniões online, que seja, fale com seus familiares, tente criar essa rotina, porque se você ficar parado, assistindo apenas vídeos, notícia ruim, cada vez você vai afundando mais, né? Eu quase caí nessa rotina aí, sabia? Falei, não, vou ficar de pijama, acordar, vou dormir tarde, acordar tarde, para passar o dia mais rápido. Cara, esse é um grande erro que a maioria das pessoas pode estar fazendo. Né? Então é exatamente o contrário. Agora a gente precisa mudar essa mentalidade aí. Exato, porque é o seguinte, né, Cláudio? A gente tá num momento onde todo mundo tá, assim, no mesmo mar, digamos assim. Não no mesmo barco, porque uns vão ter mais condições do que os outros, mas a gente tá no mesmo mar revolto, né, no meio da tempestade. Isso é para todo mundo, né? Um tem uns barcos maiores, outros menores, e alguns têm uns barcos menores e furados, né? Então tem essa diferença. Mas é o grande momento da gente buscar o desenvolvimento nessa quarentena. Perfeito, né? É isso aí mesmo. Eu coloquei um áudio no Telegram. E, pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, entra no canal do Telegram, coloca os insights, sacadas, né? Coisas que estão acontecendo diariamente nas empresas. E coisas de que eu tô vendo e estudando, né? Porque eu leio bastante. Então sai muita ideia. Então entra lá, escuta os áudios que já tem lá, já tem bastante conteúdo lá dentro. Mas eu coloquei um áudio lá dentro falando sobre buscar esse desenvolvimento, né, nesse momento de quarentena. Então, assim, pessoal, o que a gente pode fazer nesse momento que estamos parados? Quais são os assuntos que a gente pode usar para desenvolver melhor o nosso intelectual, o nosso pessoal e principalmente o nosso profissional quanto empresa, né? A gente pode readequar processos, a gente pode criar novos processos, a gente pode colocar melhorias dentro do nosso negócio, porque a gente está buscando informações para isso acontecer. Sabe como? Então, assim, usar desse momento para que a gente fique ocioso, descansando apenas, tudo mais, a gente vai entrar numa espiral decrescente. Isso é fato, certo? Então, com o que a gente pode se ocupar? Né? A gente foi lá e a FGV abriu cursos gratuitos, o Banco Bradesco tem vários outros cursos que também estão liberados e disponíveis gratuitamente, né? Tem várias pessoas abrindo suas plataformas de ensino aí online por 30 dias gratuitamente, né? Eu tô dando consultoria gratuita, caso a pessoa queira, a gente faz videoconferência, fala pelo WhatsApp, fala pelo direct do Insta, por onde ela quiser eu tô disponível. Então, onde a gente tem que buscar esses recursos, né, intelectuais, vamos colocar assim, para que a gente se desenvolva. Isso é muito importante a gente aproveitar, porque precisamos diminuir os impactos que essa paralisação está acontecendo, que está fazendo acontecer, né? Nós precisamos pensar estrategicamente nas consequências que a gente falou nesse vídeo aqui já, e a gente tem que dar um norte e um rumo para os nossos negócios. E lembrando que nós, quanto gestores, né, empreendedores, autônomos, enfim, nós somos os capitães, né, desse barco. Quando a gente tem uma equipe de funcionários, a gente vai estar caindo muito naquele ditado que a empresa é o reflexo do dono. Se o dono está desesperado e não sabe para onde está indo, como que não está ficando a equipe de trabalho? Se você não tem um plano de navegação, se você não está pensando estrategicamente no sentido, né, que você está dando uma direção para a tua empresa, como que está ficando o contexto empresarial do teu negócio? Conturbado, com certeza, certo? Então, isso não pode acontecer. E a gente tem que aproveitar esses momentos que nós estamos tendo para nos desenvolvermos. E criando essa rotina que o Cláudio falou ali, né? Acordando cedo,
continuando a sua rotina de trabalho, tomando um banho, colocando uma roupa que você colocaria para trabalhar, você tendo as suas rotinas muito bem formatadas, situações que possam te ajudar a vencer essa crise. Perfeito, é isso aí. Porque tem um ditado que diz que para as coisas melhorarem, primeiro você tem que melhorar. É verdade. Aí cabe muito bem essa parte que você falou aí, leitura, desenvolvimento pessoal, atividade física, alimentação, nutrição, onde você vai estar mais consciente de você mesmo, né? Eu acho que essa saúde mental é importante, esse equilíbrio aí. Com certeza, Cláudia. Se não tivermos, né, essa gestão emocional nesse momento tão conturbado, a gente vai tender a tomar decisões ruins frente ao cenário que a gente está vivendo. E veja só, a gente tem conversado com muitas pessoas aí, no meio offline, né? Hoje a gente está no meio online, e quando a gente fala assim, cara, você tem que criar conteúdo, você tem que disponibilizar de graça pro pessoal, e aí os caras ficam olhando pra gente assim, de graça? Como assim de graça? Não é, Gabi? Contra-intuitivo, né? Explica um pouco isso aí, que é contra-intuitivo para nós que somos do offline. O empresário fala, cara, como assim, distribuir de graça isso daí, como que funciona, né? E essa parte é muito interessante, porque é o seguinte, por exemplo, esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, né? Para fazer uma mentoria com o Cláudio, comigo, vai custar caro, vai custar muito caro, né? Se a gente for dividir as horas pelo que ganha, aquela coisa toda, vai custar bastante dinheiro. Esse conteúdo que nós estamos fazendo aqui, ele é gratuito. Nós estamos dando várias direções, produzindo o oxigênio para a sobrevivência, porém a gente não está entregando tudo, mas a gente está entregando muito. Essa é a grande diferença. Por quê? Quanto mais conteúdo você gera, você entrega, que gere valor, que você consiga passar para sua audiência ali, essas soluções, né, que você vai passar para sua audiência, onde ela vai ter valor gerado, ela vai ter mudança na vida, você cria automaticamente autoridade. Você cria conexões com as pessoas que estão te assistindo. Quanto mais conteúdo você fizer de valor, criando essas conexões, a tendência de que o teu público compre de você é muito maior, porque ela já conhece, ela sabe da procedência, ela conhece a tua história, ela sabe o que você fala e ela vê você como uma autoridade naquilo. Gabriel, eu vendo sapato, eu faço doces, eu faço pão, eu vendo curso físico de matemática. Como que eu vou fazer isso? É fazendo vídeo, né? Todos nós que estamos aqui, a gente tem uma metodologia de trabalho. Você não precisa passar o seu método que você tem. Isso você vende. Mas todos os assuntos adjacentes que você tem de compra, por exemplo, de uma matéria-prima, de uma roupa, de um insumo, toda a logística que envolve isso, você pode passar, né? Sem medo nenhum. E passar com detalhe, certo? Porque até que a pessoa vá fazer, não vai ser a mesma coisa porque você tem a tua experiência, a tua vivência no mercado. Então, já tem um ponto aí que vai barrar a coisa acontecer. Também não é todo mundo que vai pagar o preço que você paga para fazer aquilo que você vende, né? Por exemplo, toda essa configuração de vídeo, edição, a gente tá aqui, né, a hora que a gente tá gravando, mas não é todo mundo que tem a disposição. De todas as terças-feiras, que é o dia que a gente grava, a gente está aqui gravando. Tendo a estrutura toda para fazer as edições, para mandar pro pessoal, enfim. Não é todo mundo que está disposto. Então é mais fácil pegar a informação pronta. Então quanto mais informação você gera, criando essas conexões, gerando valor, trazendo oxigênio para o seu cliente, maior a chance dele realizar a compra com você. Por isso que é importante fazer conteúdo e não tenha medo de fazer conteúdo. Entregue muito, porém não tudo. Entenderam a diferença? Eu gostei muito dessa parte que você falou da conexão, porque agora, no momento, eu vejo o pessoal das box, né, distribuindo conteúdo de atividades físicas, que é essencial agora, para você fazer em casa. Então, isso realmente está trazendo uma conexão com pessoas que nunca tinham visto como que funcionava as box, né? Exato. E o pessoal agora, os coaches passando aí os treinamentos de 20 minutos e tal, e tem mantido o pessoal aí bastante motivado até para fazer essas atividades em casa. Então é uma forma de você fazer conexão com pessoas que de repente não tinham muito a ver ou não tinham percebido o teu negócio. Então essa acho que a parte importante aí de a gente se reinventar agora
e sair daquela caixinha, né? Sempre continuar fazendo as mesmas coisas. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, e às vezes a gente se força, né? Agora a gente está num momento que eu acredito que muita gente está no sistema pânico, sistema congelado. Isso vai passar. Então comece a voltar à sua rotina, comece a fazer coisas diferentes para que quando você voltar ativa novamente, você seja outra pessoa. Uma pessoa muito melhor do que quando você entrou nessa crise. Eu acho que essa é a parada que a gente precisa trabalhar muito forte aí, né? Então, e é interessante, né, Gabi, que o que eu tô vendo? Família, né? Se cuidar, alimentação mais saudável, ou seja, não só a alimentação, mas também a parte de mentalidade e tentar voltar agora um equilíbrio, que tem muita gente que estava antes sempre no celular, sempre na internet, sempre assistindo os filmes e agora fala, cara, como eu queria sair. Inclusive, eu coloquei outro áudio no Telegram também, pessoal. Veja como tem bastante conteúdo bacana lá. Legal. Onde eu explico o porquê da ansiedade gerada dentro de uma quarentena, né? E é bem essa coisa aí, cara. A gente vive, né? A gente vive, isso é fato indiscutível, que nós estamos num período de um individualismo muito grande. Então, a gente está sendo forçado a restabelecer as conexões familiares, a unidade entre pessoas e família, e principalmente saber viver em comunidade, que isso não estava mais acontecendo, porque se a gente parar para olhar, como que era a rotina? A gente chega, cada um no seu horário, né? Aqui na minha casa é um pouco diferente, a gente tem esse costume, né, desde de pequeno, de sentar todo mundo na mesa e fazer as refeições, e tá esperar uns aos outros para comer e tudo mais, mas muitas das casas isso não existe. Como assim sentar todo mundo para comer? Como assim fazer algo em família para assistir? Eu tenho meu quarto, minhas coisas, eu faço no horário que eu tenho, né? O pai trabalhando bastante, o filho com as correrias lá de trabalho, estudo, ou só estudo e as atividades, os amigos. Agora não tem mais nada disso. Então a gente tá passando por uma readequação, né? E voltando para a essência do ser humano. Que isso foi perdido com a tecnologia, com as rotinas frenéticas de trabalho, as demandas que a gente tem profissionais. E isso é muito importante a gente perceber. É o que eu tô vendo de mães nas redes sociais. Meu Deus, o que eu vou fazer com meu filho em casa? Meu Deus, o que vai acontecer? Cara, você tem tempo com seu filho em casa, sabe? Vai brincar com ele, vai dar atenção pra ele, faça suas obrigações, traz ele pra perto, né? São várias situações que as pessoas, elas estão desesperadas porque não viveram e não estavam vivendo. Como é que vai resolver isso daí? Né? Veja como é uma oportunidade da gente crescer mentalmente, fisicamente e espiritualmente dentro dessa quarentena que a gente tá vivendo. Então é como você olha, né? Ou você olha para um lado pessimista apenas de quebradeira econômica, empresa e tudo mais, ou você acha soluções com informações de qualidade, você tem tempo para buscar e fazer as coisas, ou você olha para um momento de desespero porque não sabe o que fazer com o filho, ou você aproveita a situação para melhorar o relacionamento com o seu filho, e aí sim por diante, né? A gente tem, de toda situação ruim, a gente tem algo bom para tirar, né? Essa é a realidade. Muito bacana isso aí, Gabi. E, sabe, diferente da religião de cada um, né? Cada um tem a sua, mas eu acredito muito nesse sentido aí, e inclusive um vídeo que eu vi da Arca de Noé, deles, dizia que Deus, às vezes, mostra os caminhos de uma forma diferente. E é exatamente como você está falando aí. As pessoas pediam assim, cara, eu quero ter muito mais tempo com a minha família. Eu quero ter tempo com os meus filhos. Eu quero ter tempo para fazer uma reflexão de como está o meu negócio e assim por diante. Só que ele não te dá essas condições, mas ele te dá oportunidades de você fazer e exercer isso daí. Exatamente isso que você está falando agora. Então, cada um de nós tem a oportunidade agora de exercer aquilo que tanto buscava. E agora, como você vai fazer isso? Aí cada um vai ter que se virar. Buscar, E, cara, é muito legal você ter colocado essa história da Arca de Noé, né? Porque se a gente parar para analisar a história, né? Pegar o que aconteceu naquele contexto, que eu acho que a grande maioria das pessoas sabem e conhece essa história do dilúvio, aquela coisa toda, e a gente pode fazer sim um link com os negócios e o contexto que a gente está vivendo no seguinte aspecto. Quando aconteceu essa história, né? Independente se você acreditar ou não, o fato é que quando aconteceu essa história, Noé teve lá os insights e o como, né, as instruções de como montar a arca e tudo mais, e aconteceu o dilúvio, e por 40 dias, 40 noites,
a terra encheu de água e aconteceu tudo lá que conta a história e tudo mais. Só que o grande ponto aqui é o seguinte: quando o dilúvio aconteceu, ele estava aqui, ó, no chão, no solo. Quando o dilúvio passou, a história conta, né? A Bíblia lá conta que a arca parou em cima do topo do Monte Ararat, que é um monte lá, que tem uma montanha. Qual que é o bizu? Qual que é a grande sacada, assim? Passou a crise, morreu todo mundo no negócio, mas quem sobreviveu parou no topo. Não estamos mais, a gente não vai mais passar por essa crise e voltar para onde a gente está. A gente vai estar num outro patamar, onde a gente vai ter que se reinventar nos negócios, na cabeça, enfim, todos os nossos relacionamentos, porque a gente vai estar num próximo nível. E esse é o nível que ninguém está percebendo. E agora que é o momento de correr atrás desse próximo nível, porque a gente está numa transição. E olha que maravilha, a gente está dentro das nossas casas com tempo para fazer o troço melhor. Veja que louco, cara. Gostei dessa Veja que louco. Conexão que você fez aí. Muito bacana também. Viu? E tem uma parada aí também que eu achei muito a ver com o que tá acontecendo hoje, e é da Arca do Noé também. Eu não sei se os dias estão bem certos, gostei da conexão da história, né? O Gabi também é cultura. Porque diz que depois da arca pronta, todos os animais lá dentro, enfim, tudo aquilo que ele devia fazer, ele ficou acho que uns 7 dias fechado dentro dessa arca. E nada de chuva. Primeiro dia, nada de chuva. Segundo dia, pior. Sem chuva e aquela galera em volta falando: Noé, seu retardado, o que você tá fazendo aí dentro? Você tá louco? Não vai chover nunca, não sei o quê. Enfim, o que quer dizer isso também? É uma fase, né? Se a gente for puxar para o nosso lado agora, na atualidade, é exatamente o que está acontecendo agora. As pessoas lá fora estão falando que não tem nada a ver, que não precisa nada disso, enfim. E no negócio, todos nós passamos por situações parecidas. Esse negócio acho que não vai dar certo, não vai funcionar, enfim. E esse preparativo que o Gabi falou agora aí, eu achei muito bacana, que se a gente se preparar legal e amanhã depois toda essa crise passar e a água baixar e você tiver lá em cima, cara, 2020 vai ser um ano sensacional. Se você olhar para esse lado, a gente vai chegar lá. E um contexto para ilustrar tudo isso que eu tô falando é o seguinte: todas as nossas metas que a gente colocou no início do ano, a gente fez, né? Espero que todos tenham feito, pelo menos, o planejamento das suas metas. A meta não é o teto de onde você vai alcançar e chegar. A meta é o próximo piso que você vai ter pro teu outro nível. Gostei quando dessa, a gente cara. Boa, né? Quando a gente alterar isso, é assim, ó, a meta é o piso pro teu próximo nível. Então você tem que alcançar a tua meta para você se colocar no andar que você queria para crescimento. E não é ali que vai parar. É o piso para a próxima meta. A próxima meta é o piso para o próximo nível. E você nunca vai parar de crescer com esse pensamento, né? Com esse mindset de crescimento, que a gente pode chamar assim. Então, veja só, a crise que a gente está passando é o processo que a gente está tendo que se elevar. Porque, assim, eu acho, né? Na minha visão, que Deus estava falando assim: eu tenho tudo para esses seres humanos aí e os caras não estão andando. O que eu vou fazer? Não, vamos parar tudo, quarentena para todo mundo, se desenvolvam, voltem para a essência de vocês, que quando a crise baixar, vocês não vão estar lá onde vocês estão, vocês vão estar em cima de um monte, que nem foi lá na época do dilúvio, não é verdade? Enfim, mas a meta é o teu piso, não o teu teto. Sinceramente, eu vou falar uma coisa pra você aqui. Abrir meu coração pra você. Olá! Diga aí, Claudio. Veja só, cara, que tu falou de meta, que sou um cara muito de meta, né? E eu tinha estabelecido uma meta pessoal para esse ano, de uma captação, enfim, de um valor X, né, até o final do ano. E com tudo isso que tem acontecido, eu comecei a pensar em rever as minhas metas. E, logicamente, rever minhas metas para baixo. Mas depois que você falou que a meta é o piso para o seu próximo nível, fiquei animado. Porque daí, o que comecei a pensar? Por que não fazer uma certa modificação nessa estratégia e, de repente, nessa crise, gerar uma oportunidade onde eu possa, além de atingir a meta, ultrapassar ela até o final do ano? Eu fiquei animado e vou para cima disso aí, cara. Olha Obrigado aí, pela bacana. Dica aí, fiquei animadaço. Olha aí, valeu. Gente, eu acho que, cara, para mim foi estar aqui participando junto com você. Sempre tem umas dicas que a gente tá falando, você faz um comentário e isso abre
na minha cabeça, assim, de uma maneira super bacana, e espero que você que esteja aí assistindo também possa estar aproveitando todo esse conteúdo que a gente passa de coração para vocês, para que vocês saiam do nível onde você está para um próximo nível, que o Gabriel tá falando ali no topo, sei lá da onde, aonde você vai estar lá, do monte, da onde, monte o quê mesmo? Ararat. Monte Ararat. É isso aí, Monte Ararat. Ou seja, você vai estar onde você quer e ali o seu próximo, teu piso para o próximo nível onde você vai atingir, né? Eu acho que isso é muito bacana aí, muito motivador, que a gente precisa de mais pessoas de liderança igual o Gabriel, jovem, com cabeça bacana, convivendo hoje no ciclo de empreendedores, investidores de alto nível, inclusive, e com certeza amanhã depois a gente vai ter outras pessoas aqui junto com a gente, conversando, trocando ideias aí, em termos de negócio, em termos de empreendedorismo, para contribuir junto com a gente aqui, mais informações de qualidade aí. Galera, hoje é isso, esse vídeo aí foi para trazer alguns esclarecimentos, algumas consequências, algumas dicas e oportunidades aí para vocês que estão enfrentando esse momento conturbado, né? Estamos todos no mesmo mar, né? Mas cada um tem seu barquinho e sabe onde o calo aperta, não é verdade? Então, espero que vocês façam o melhor proveito das informações que a gente deu aqui para vocês. Se vocês gostaram e gerou valor para vocês nesse vídeo, curta ele, é muito importante pra gente. Se inscreva no canal, estamos atualizando ele semanalmente com conteúdos aqui do Fala Mestre e do ADM Raiz, onde eu coloco várias aulas ali sobre administração para você melhorar a gestão do seu negócio, tá certo? Tem os links aqui dos nossos Instagrams, se você quiser seguir aí a gente para ter mais proximidade, certo? E também não deixe de entrar lá no canal do Telegram, onde eu coloco insights, sacadas e algumas questões que vai acontecer no dia a dia dentro das empresas. Uma sacadinha lá pode mudar todo o jogo do seu negócio, tá certo? Por hoje é isso, valeu galera, até a próxima, tchau! Beleza, pessoal, grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, valeu!